TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal, é uma satisfação novamente eu e o Carlos Gama entrando em sua casa através do canal TV Correio da Manhã, canal 16 em Petrópolis. É uma grande satisfação estar diante de todos vocês, levando um pouquinho da doutrina espírita para todos, tá certo? E então, o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados, às 7h30. Às segundas-feiras, às 0h30. Às quartas-feiras, às 6h30. E às quintas-feiras, às 0h30. Quero apresentar também o Carlos Gama, que está aqui a meu lado. Carlos Gama, você está passado bem, Gama? Bem, estou bem, graças a Deus. Estou voltado para a doutrina espírita desde quando me aposentei, e mesmo antes da aposentadoria no Banco do Brasil, quando nós fomos presidente do Grupo Oswaldo Cruz, construímos a sede e também reformamos a casa de baixo que o grupo havia comprado. Certo. Então eu estou no movimento espírita há não sei, 60 anos, 70 anos, 80 anos. 80 não, porque eu, pela idade que eu tenho, posso dizer que estou há 70 e poucos anos no movimento espírita. Muitas vezes na minha casa, no princípio, e tive conhecendo, não praticando, não pratiquei. Mas tive a oportunidade de estar presente em muita coisa também da Umbanda, até que eu pude conhecer a doutrina espírita, e aí então eu pude avançar. Isso. Na verdade, a doutrina espírita é complexa, não é fácil. Mas o essencial dela para acreditar é que todos nós temos muita vida, e então, dessa forma, o que é absolutamente racional também transforma em irracionalidade querer que qualquer um de nós, em qualquer circunstância, com uma vida só, consiga virar um santo. Não consegue. Não consegue. Você pode estar num adiantamento tal que depois de muitas e muitas vidas, você adquirir a experiência que está no seu subconsciente, no seu, que nós podemos chamar tecnicamente, sim, a verdade, está no perispírito de cada um de nós, como isso se explica tão bem naquelas obras de André Luiz, através do Chico Xavier, porque houve necessidade que viessem outros médios depois. Isso. Mas a doutrina espírita, então, demonstra aquilo que muitas nações conhecem, com outro nome. Até os selvagens, eles também têm lá algumas manifestações mediúnicas, com danças, etc., que é o que a cultura deles de conhecimento permite. Tá? Então, a mediunidade é uma realidade. Achar que é uma coisa espiritual e por isso não é verdadeiro, vai ver se o movimento no mundo espiritual depende só disso. Não. Também depende muito do estudo, muita preparação, muita tecnologia. Perfeito, perfeito. Então, Gama, aqui nós temos alguns avisos. Aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações. É só vocês nos enviarem um e-mail, enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. O programa pode ser visto também pela internet, www.tvc16.com. Pode ser visto pelo Facebook, TV Correio da Manhã, e pelo Instagram, TV Correio da Manhã. O importante é que este programa Enfoque Espírita, assim como toda a programação do TV Correio da Manhã, canal 16 em Petrópolis, é veiculado em outras cidades aqui do interior do estado do Rio, como Pati de Alferes, canal 16, Friburgo, canal 5, Paraíba do Sul e Três Rios. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios. E também Teresópolis, canal 21, que vocês vão assistir uma excelente programação que é veiculado, tá certo? Então passemos agora a nossa página espírita do livro Palavras de Vida Eterna,
tá certo? Vinda de Emmanuel, através de Chico Xavier. E nós estamos exatamente no item no sustento da 45. Paz. No sustento da paz. No sustento da paz, exatamente. Tá certo? Então, vamos lá. Então, Fé Mira, se necessário, ou melhor, não sei se vai ser necessário, que ainda não lemos. Mas, se você julgar melhor, depois de você ler, ou à medida que vai lendo, vai interrompendo, ou fazendo considerações, alertando os nossos irmãos, porque é melhor marcar uma coisa. Como se vai conhecer a doutrina espírita se a gente não estudá-la? E se ela não se manifestar? Ia ser tudo escondido do homem? Então nós mantemos aquela filosofia curiosa. Quer dizer, então nós achamos que determinadas pessoas têm um poder dado por Deus para até perdoar os pecados da gente, está tudo resolvido. Não é assim, né? E não pode ser assim. Nós temos que entender que a evolução existe, evolução intelectual e principalmente a moral. Tanto que a terceira parte, diante de O Livro dos Espíritos, é toda dedicada à evolução moral. Perfeito. Tá? Sem a evolução moral, nós não vamos a lugar nenhum. Porque é um princípio de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, uma pessoa simplesmente porque não teve a felicidade, um índio, por exemplo, então ele não tem mais oportunidade? Claro que tem. É uma vida só? Não. Como você explica isso? E como ninguém contesta? Isso é que é o mais interessante. Não? O Espiritismo, ele mesmo levanta o problema e diz, não, só porque ele é selvagem, não teve acesso, ele não pode ir para um local que não é o local cristão, e ninguém ouviu falar de cristianismo, nem mesmo de Jesus, vivendo lá na selva, morre aos 25, 26 anos, e acabou para ele. Não. Não é possível. Deus teria se enganado, ou enganando alguém. Não. Todos nós reencarnamos tantas vezes quanto forem necessárias. Onde fica toda essa experiência? O Livro dos Espíritos mostra isso. O Livro dos Médiuns também. Então, mostrando que existe uma evolução sistemática. O conhecimento que se adquire fica uma energia que é o perispírito. Isso. Tá? E ali, então, ele vai acumulando aquilo. E aquilo vai evoluindo. Quando ele reencarna, aquele conhecimento como que ressuscita, reaparece. Tá? Sem isso, nós estamos tirando a lógica. A doutrina espírita é essencialmente lógica e discutível. Claro. Porque ela pode ser discutida racionalmente. Perfeito. Não é através de declarações milagrosas, não. Claro. É racionalmente. Então vamos lá, Gama. No sustento da mais é o título. Isso. Abre aspas. Vivei em paz uns com os outros. Quem falou isso foi Paulo de Tarso. E está na Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13. Então, Emmanuel discorre da seguinte forma: costumamos referir-nos à guerra qual se ela fosse um fenômeno de teratologia política, exclusivamente atribuível aos desmandos de ditadores cruéis, quando todos somos intimados pela vida ao sustento da paz. Todos agimos uns sobre os outros, e ainda que a nossa influência pessoal se nos figure insignificante, ela não é menos viva ou preservação da harmonia geral. A floresta é um espetáculo imponente da natureza, mas não se agigantou sem o concurso de sementes pequeninas. Nossa deficiência de análise quanto à contribuição individual do equilíbrio comum nasce, via de regra, da aflição doentia com que aguardamos ansiosamente os resultados de nossas ações, sequiosos de destaque pessoal no imediatismo da terra. Isso faz com que procedamos à maneira de alguém que se
decidisse a levantar uma casa com total menosprezo pelas pedras, tijolos, parafusos e vigas, aparentemente sem importância, quando isoladamente considerados, mas indispensáveis à construção. O que ele quer dizer com isso, gente? Porque se nós formos construir uma casa, nós temos que ter alicerce. Assim é a doutrina espírita. Em 1857 foi dado o grande passo para nos ajudar o que Jesus nos disse há 2023 anos atrás. Claro, tá certo? Continuando. Habituamos-nos frequentemente a maldizer o irmão que se fez delinquente, com absoluta descaridade para com a debilitação de caráter a que chegou, depois de longo processo obsessivo que lhe corroeu a existência moral, quase sempre após fugirmos da providência fraterna ou da simples conversação esclarecedora, capazes de induzi-lo à vitória sobre as tentações que o levaram à falta consumada. O que também acontece com outras religiões. Sim. Que em função, normalmente, da atuação intelectual, vamos colocar assim, Certo. dessa ou daquela pessoa, novos fatos são revelados, forma-se uma congregação ou coisa que o valha, eles ali se reúnem, estudam aquele aspecto, aquilo que é possível alcançar. Perfeito. Ninguém vai pegar e iniciar uma construção de uma bomba atômica sem preparar as pessoas muito bem sobre a energia nuclear. É uma energia específica. Tudo é assim na Terra. Perfeito. A doutrina espírita também foi assim. Por isso que a doutrina espírita é diferente de outras concepções religiosas, todas muito boas, porque são necessárias para a etapa espiritual e intelectual de cada um. Então, ali se vê que a pessoa mergulha em conhecimentos que aparentemente não seriam necessários, sobre a gravidade e tudo mais. Você está falando de Deus, vai falar de gravidade, tá? Mas você precisa saber. Porque senão você não consegue nem aqueles conhecimentos a que eles se dedicam, que é eventual existência de seres, como alguns santos, por exemplo, Sim. que sabiam mais e que se manifestavam com fenômenos que ninguém poderia fazer a não ser se não partisse do mundo espiritual, onde eles estão. Tá? Então, isso aqui não é um privilégio do Espiritismo, não. Não, não. Isso aqui é de todos. Só que o Espiritismo é mais específico, porque fala do Espírito, e até um nome diferente. Porque tem que diferenciar o Espírito do perispírito, que é uma faculdade do Espírito, não é em si o Espírito. E saber que esse mesmo Espírito é imortal desde que foi criado. Senão não adianta o inferno, cara. Como é que adianta o inferno se você não é eterno? Exato. Você acha que o que vai ressuscitar lá é o corpo espiritual? Mas você vê o corpo naqueles que morrem queimados, fica só osso. Como é que vai ter o espírito sem você sem nada? Não, então ele tem um corpo espiritual feito de uma matéria específica. Todos nós temos. Ou você não explica o universo. Nem o universo, que todo ele também é feito por energias que você não vê. Mas você sabe o dia e hora que um determinado cometa vai chegar. Daqui a muitos anos, às vezes de séculos. Mas ele chega lá bonitinho. Porque são leis específicas. A gente não conhecia, hoje conhecemos esse aspecto. A mesma coisa na doutrina espírita. Com certeza. Continuando. Lideramos reclamações contra o estridor de buzinas na via pública e não nos pejamos das maneiras violentas com que abalamos os nervos de quem nos ouve. Todos somos chamados à edificação da paz que, aliás, prescinde de qualquer impulso vinculado às atividades de guerra e que, paradoxalmente, depende de nossa luta por melhorar-nos e educar-nos, de vez que paz não é inércia, e sim
esforço, devotamento, trabalho e vigilância incessante a serviço do bem. Que coisa maravilhosa! Para justamente nós termos o quê, gente? A resistência moral. Porque se nós tivermos essa resistência moral, nós temos todos esses atributos. O que é importante citar é o seguinte: na maior parte das ciências religiosas ou políticas, é preciso entender que existe uma filosofia por trás. O Espiritismo também tem. Sim. Eminentemente racional. Qual a diferença de que enquanto você está na energia atômica, você não fala de moral? Porque não interessa, para você atingir a bomba atômica, você usa energias diversas do átomo, etc. Ora, isso é uma coisa importante. Tem uma finalidade, um destino. Porém, entre os seres humanos, tem que ter o lado moral. Se não tiver o lado moral, não corresponde à verdade e, principalmente, não corresponde à racionalidade com que ele tem que ser exposto e compreendido. Certo. Então, achar que isso é coisa do diabo, não. Não. Porque o diabo não é inteligente assim, não. E nem Deus seria tolo de fazer um ser do mal tão inteligente dessa maneira. Não é? Não é? Continuando. Nenhum de nós está dispensado de auxiliar-lhe a defesa e a sustentação, porquanto, muitas vezes, a tranquilidade coletiva já suspensa de um minuto de tolerância, de um gesto, de uma frase, de um olhar. Não te digas, pois, inabilitado a contribuir na paz do mundo. Se não admites o poder e o valor dos recursos chamados menores no engrandecimento da vida, faze um palácio diante de vigorosa central elétrica e procura dotá-lo de luz e força sem a tomada. Você não consegue. Claro que não. É evidente, uma comparação maravilhosa que Emmanuel nos faz. Nos faz. Entendeu? Que nos provoque a certeza da paz e da esperança que Deus foi generoso para conosco, Ele nos criou simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. E não podemos passar essa perfeição. Como enganar alguém que a perfeição numa vida só? Pode ser confortável para você, meu irmão, que está bem nessa ou naquela instituição e se conformou com aquilo e não quer pensar. Nosso caso aqui não é só pensar, é discutir, é trocar ideia, Perfeito. É pesquisar. Senão não vai. Então, nós vemos aqui uma pergunta a todos. Como devemos construir a paz no mundo? Através das nossas boas ações, pessoal. Claro, sempre. Através da oração, através de ajuda ao próximo. Qual é o problema? Ah, não, porque ele é desta ou daquela outra cor. Não importa. O ditado é simples. É ajudar a quem quer que seja. Não importa se A, B ou C, mas pelo menos faça. Nem o povo, nem a cultura, nem os princípios, que às vezes são contraditórios, mas depois que examinados, analisados, estudados e comprovados com experiências, porque temos pessoas que têm algumas faculdades mediúnicas que geram verdadeiras provas incontestáveis. Exato. E que foram assim examinados pelo mundo todo. Poderíamos levar isso aí até o extremo de chegar aos maiores e melhores, digamos assim, médiuns de todos os tempos. Não só os médiuns propriamente, mas aquelas pessoas que têm a faculdade mediúnica, da presciência, tá? etc. São tantas que não adianta tentar citar aqui. Perfeito. Aí nós vamos ter com movimento, sem movimento, com conhecimentos, sem conhecimentos, né? Perfeito. Com realizações sem materiais, sem realizações materiais. Mas cada um de nós está no estágio espiritual que ele é próprio, com um pouquinho de conhecimento cada um. E temos que fazer isso através do estudo. Por isso, a doutrina espírita se esforça em quê?
no conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se não libertar nessa encarnação, vai para outra. Perfeito. Ou Deus faria o universo perfeito com pessoas apenas da primeira encarnação e o resto do universo que não teve nada. Fica por isso mesmo? Não, Deus não faria é uma assim. coisa dessa? Não, com certeza que não. Mas, seu Gama, nós temos que fazer um primeiro intervalo, tá certo? sim. Pessoal, nós voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Vai ver comigo. Alô, pessoal. Estamos aqui no estúdio gravando o programa Enfoque Espírito. Estamos agora no seu segundo bloco, tá certo? E o Gama observou bem sobre os princípios da doutrina, tá certo? Isso a gente tem que repetir sempre, Zé Sim. Camilo, porque os nossos princípios não implicam necessariamente em dominação de ninguém. Não. Ninguém precisa. Isso é que eu quero frisar. Este é um programa espírita, mas eu vou frisar claramente aqui no princípio e acima de tudo. Ninguém precisa ser espírita para se salvar. Porém, tem que ser racional, firme nos desenvolvimentos mediúnicos, que vai ter necessário, que conheça alguma coisa, ainda que por intuição ou porque trouxe do túmulo, né, da vida anterior, e por isso mesmo ele não pode ter uma vida só. Quantas pessoas morreram sem nenhum conhecimento? Acabou? Deus não viu? Não. Deus então não é perfeito? Tem que Com ser. certeza. Se Deus é perfeito e ele não é não antropomórfico, quer dizer, Deus não tem uma forma humana como nós costumamos imaginar. Deus é eterno, é imutável, é imaterial, é único. Só existe um Deus, não tem outro jeito. Perfeito. É onipotente. E ele tem que ser e é soberanamente justo e bom. Essas qualidades ele tem. São princípios básicos, fundamentais, necessários até um homem de bem, quanto mais a Deus. Ora, existe outra faculdade necessária. Deus criou os espíritos. Criou como? Eles são criados simples, que não é na hora que nasce o espírito, a pessoa não. Naquela hora ali, ele está incorporando na carne. Na verdade, ele é criado muito antes, às vezes há séculos antes. Exato. Tem a existência, a sobrevivência e a comunidade desses mesmos espíritos. Espíritos. Então, isso aí é importantíssimo. Se você entendeu isso, você começou a entender a doutrina espírita. Isso. Então, não pode ser uma vida só. É impossível, ninguém conhece. Se você pega os estudantes aqui na Terra e você exige que ele faça o primário, secundário, etc., como é que você vai querer para conhecer o universo, as leis de Deus e tudo mais? Não tem existência, sobrevivência e comunicabilidade dos espíritos. Se eles não se comunicassem, seria qual bicho? Eles não se comunicam. Sabe uma coisa de outra, mas não se comunicam. Portanto, ele precisa ter uma coisa que é a pluralidade das existências. E não precisa lembrar da existência anterior, não, porque senão você teria duas personalidades, te atrapalharia demais. E precisaria que ter, como de fato é, a pluralidade dos mundos habitados. Por quê? Porque se não tivesse muitos mundos habitados, Deus teria uma coisinha muito pequenininha, não poderia nem dominar o mundo como domina com tamanha tranquilidade através do amor e do conhecimento. Bom, e é claro, teria que ter uma intervenção dos espíritos no mundo corporal, que é essa coisa quase que mediúnica chamada, e é mediúnica, chamada mediunidade, que é a capacidade que se tem de ter essa interferência. Algumas pessoas em alto dom, né? Então, todos aqueles que sentem, no qual a influência de um espírito é, por isso mesmo, médium. Então, ele precisa.
Se ele já está nessa fase de receber alguma coisa, um selvagem primitivo não vai entender nada disso. Ele não entende. É uma fase, então precisa ter de fase. Tá? E outra coisa, tem que ter caridade, porque fora da caridade não há salvação. Por isso, quando o Kardec fez o Evangelho segundo o Espiritismo, ele deixou claro que fora da caridade não há salvação. As outras religiões, ou as demais religiões, não só o Espiritismo, todas elas, precisam ter a caridade. Sem a caridade a gente não anda. Por quê? É a evolução moral. Espiritismo ou religião é coisa do aspecto moral do homem, não é de outro aspecto. Bom, então aqui dentro podemos apontar alguns aspectos. O espírito, então, evolui em diversos graus, em diversas formas. Né? E ele faz isso através do quê? De uma entidade, que não é uma entidade, uma energia chamada perispírito, que é o corpo do espírito, propriamente dito, quando ele está fora da carne, ele se chama perispírito, é o corpo, nada mais. Então, ele tem uma faculdade relativa, tem uma fatalidade também relativa, ele nasce, ele cresce, ele morre, ele erra, ele acerta, essas coisas vão ao estágio dele. E tem uma promessa que vai se revelando aos poucos. Você não vai pegar um selvagem e ensinar ele a dirigir um Mercedes-Benz a 200 por hora, vai? Não. Deus não é irracional. O homem gosta de fazer Deus irracional, que aí é bom. Através de um milagre, de um bonzinho de Deus, eu vou passar. Não é assim. Vai ser diferente. Né? E vai mostrar, então, o que é a vida no mundo espiritual. Essa revelação da vida no mundo espiritual vai mostrar, então, como é que a evolução se faz através da evolução moral. Por isso que o Espiritismo, na primeira e segunda parte de O Livro dos Espíritos, fala da evolução. Sim. Mas da terceira parte fala da parte moral. Tanto que o título da terceira e quarta parte é Das Leis Morais. Porque é a moral. E eu não conheço, sinceramente, outro ensinamento religioso de qualquer outro lado que separa essas coisas. Primeiro, o conhecimento material, que você consegue no colégio, e muito bom, mas o conhecimento moral não necessariamente. Não. Se conhece gente que saiu do colégio e eram verdadeiros e foram verdadeiros assassinos para o mundo. Né? E é claro que para isso aconteça e possa haver evolução, tem uma coisa chamada, não tem outro jeito, que é a mediunidade. Porque sem a mediunidade você não consegue. Exato. Que já é uma faculdade surgindo em você. Mais tarde a inteligência vai compreender tudo isso. Então, o complexo disso tudo se caminha com a mediunidade. Portanto, mediunidade o que é? Todo aquele que sente, no grau qualquer, a influência de um espírito, é por isso mesmo médium. Porque ele já detecta essa influência. Algumas pessoas têm. O Chico tinha a ponto de receber... Ele que nunca estudou nada disso, coitado. Recebia mensagens em línguas extintas ou não. Ele não sabia o que estava escrevendo. Não estava pedindo ali evolução moral, mas simplesmente a evolução do espírito que está com ele, moral do espírito que estava com ele. São pessoas que têm essa faculdade. Se não existir essa faculdade, Deus não se comunica com a gente. Só porque tem o nome, chama-se médium, intervenção, uma parte, caminho. Tá? Agora, então o Espiritismo procura explicar o que é, o que somos. Mas o Espiritismo não tem sacerdotes bem remunerados, que tem um lugar para dormir, para fazer isso, aquilo, são privilegiados porque vão para o céu, etc. O Espiritismo não tem rituais. Ou se tem um ritual, na sua casa você ajoelha, na outra casa não ajoelha, numa faz em volta da mesa, outro faz em volta da cama, outro faz em volta... ao ar livre. Ao ar livre, não tem problema. Tá? O Espiritismo não tem sacramento. E não tem esses rituais que tem que fazer isso, aquilo, como tem outros que respeitamos. Mas aquilo é estágio. É um determinado estágio de evolução. E aí tem uma coisa maravilhosa. O Espiritismo nada impõe. Não impõe, se você não conhecer o Espiritismo, você vai para o inferno. Não. Tá? Ele é um apelo à consciência. Se você agir com calma, ele então entra na sua vida e você não precisa dizer que conhece o Espiritismo. Porque gente, eu não digo não, porque aí vai achar que ele é doente, acredita naquela... coitado. O que vai se fazer, né? Mas, evidentemente, não é nada disso. Quer dizer, é uma pessoa que já vê qualidades determinadas
e até muito influenciáveis depois, tá? Esses princípios, todos, eles trabalham em conjunto. Por isso que a doutrina espírita, dela, manifestações existem em todos os povos. Mesmo entre os selvagens, tem sempre alguém que já tem alguma qualidadezinha ali que está começando. Só isso. Perfeitíssimo. Complicado? Não é complicado. É só você dizer assim, eu devia ter te ligado à TV, porque, puxa vida, não é que agora eu estou convencido, mas é funcional. Tá certo. Não? Exato. Bom. Então, Gama, como nós dissemos na semana passada, na gravação da semana passada, nós, aliás, é um dos itens dos princípios básicos da doutrina espírita, que é chamado a mediunidade. Eu trouxe aqui 3 livros, que é o Livro dos Médiuns, tá certo? Escrito por Kardec, e também tem um estudo, o Livro dos Médiuns, pela equipe de Manuel Filomeno de Miranda. Excelente livro, porque aprofunda mais o Livro dos Médiuns. Agora, o importante também, gente, é exatamente o quê? É o que a Federação Espírita Brasileira nos dá. O que ela fez? Ela fez assim, ó, estudo e prática da mediunidade. Olha que maravilha. Aqui são tópicos que vão dizendo sobre a mediunidade. Vamos lá. Fundamentação espírita, a prática mediúnica. Quer dizer, nesse roteiro nos mostra o quê? A concentração mediúnica. Muito interessante para estudo. Tá certo? Estudo. Então nós vemos exatamente o quão é importante as coisas da mediunidade. Por exemplo, nós temos aqui que Joana nos disse o seguinte, que o homem pode e deve ser considerado como sendo a sua própria mente. Claro, porque é através da mente que nós exteriorizamos a mediunidade. O nosso inconsciente vem todo para o consciente. E aí nós vamos cada vez mais temos segurança naquilo que captamos da espiritualidade e passamos para as pessoas que estão ao nosso lado. Se existe uma pessoa que tem faculdades mediúnicas, vamos dizer assim, de cura, como existem, ou de pré-cognição, como existiram, né? E muitas, consideradas santos que previam presente, futuro e tudo mais, então essas pessoas têm que entender que esse conhecimento tem que ser racional, caminhar passo a passo. Não dá para você nascer pronto aqui, acabado. Não. Deus ia violentar a evolução como ela se manifesta. Exato. Então nós vemos lá, nos domínios da mediunidade, é um livro, tá, escrito por André Luiz, através de Chico Xavier, lá no capítulo 1º, no meu livro, é na página 15, tá, pessoal? Você acha que isso aqui é mero erro da natureza? Olha só, umas pessoas nascem vendo bem, tem uns olhinhos lindos, né, enquanto bebê, ouvindo, movimentando, alimentando, digamos assim, e, consequentemente, crescem nessas condições. Outros, porém, nascem cegos, nascem surdos, nascem paralíticos. Esses porque Deus não deu uma chance para eles, não. Quer dizer que Deus já fez, esse aqui eu sou bonzinho, para aquele eu não sou, para aquele eu sou bom. Essa é a ideia que você faz de Deus, mas não é assim. Não é isso aí, não. E Deus não tem pressa de impor a lei dele. É tão perfeita, você ou qualquer ser humano na Terra, consegue movimentar, evitar que a Terra está girando para esse lado, que ele diminui um pouquinho, é lei de Deus. Passa só uns 15 minutos para parar aqui, depois vai. Não pode. Ele está vinculado a uma lei superior de movimento dos em suspensão, corpos celestes. Exato. Então não pode fazer. Há coisas que Deus não pode fazer, porque Ele criou uma lei superior a isso.
Exato. E a gente fica querendo inventar outras. Aliás, o homem tem essa mania de querer sempre mudar de acordo com as suas proposições ou o seu ganho, né? É, exatamente. Não é? Então, nós vemos lá que nos domínios da mediunidade, Albério é um instrutor espiritual de André Luiz. E ele diz assim: meus amigos, precisamos considerar que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Claro, porque, veja bem, gente, quando um espírito chega a gente, ele não entra dentro da gente. Ele fica do nosso lado e é mente a mente. Ele pensa e nós captamos aqui. E automaticamente, pelo órgão da fala, nós vamos expor aquilo que a espiritualidade quer que venhamos a falar. Isso chama-se mediunidade. Mediunidade de psicofonia. E aí, como o Gama disse, todo médium, toda pessoa é aquele que, de algum modo, capta as emanações vindo do mundo espiritual, chegando até nós. Se pensarmos corretamente, vamos ter espíritos elevados ao nosso lado. Se não for assim, vamos ter o outro lado. Mas, com certeza, hoje em dia, nós temos muitas pessoas captando coisas boas e modificando as suas vidas para melhor. Existe uma pergunta que explica tudo isso, Valquíria, do Livro dos Espíritos. Nem peço para você ler agora, mas do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte, a pergunta é a pergunta 132, que diz assim, sim. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Porque tem que ter um objetivo. Sim. Né? Então, Deus não criou as pessoas perfeitas ou imperfeitas. Deus lhe impõe a reencarnação com o fim de fazer os espíritos chegarem à perfeição. Exato. Tá? Para uns é expiação de erros passados, de Isso. vidas passadas também. Para outros, porém, é missão. Jesus foi missão, né? Mas para alcançar essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Se Jesus, na sua perfeição, pedia a Deus que ajudasse a ele e orava a Deus, por que nós queremos enganar os outros? Não é possível, né? Até Jesus pedia essa ajuda. Sim. Ele, na sua perfeição absoluta, que era responsável pelo nosso planeta e por nós mesmos, de certa forma. Então, o importante é a perfeição, que você só adquire através da existência corporal. É difícil casar? É bastante difícil. É difícil enfrentar uma esposa difícil ou enfrentar um marido difícil? Sim. Mas é missão, que é ali que a gente aprende. Sim. É fácil criar os filhos? Te garanto que não é. É problema garantido que você tem pela frente. Mas tem que passar. Porque ao mesmo tempo que você está criando, está fazendo alguém evoluir, você também evolui através desse conhecimento. Portanto, está tudo certo, tudo correto na criação. Então, evidentemente, Deus, para isso, tem mundos diferentes. Isso ninguém gosta de falar, Valquíria. Mas tem que ter mundos diferentes. Os mundos diferentes que nós conhecemos hoje estão básica e fundamentalmente entre quem? Entre os mundos primitivos, os mundos mais de provas e expiações, como o nosso planeta, por exemplo, estamos atualmente. E os mundos mais avançados, que certamente existem. Até nos Estados Unidos, hoje em dia, de vez em quando, eles falam que conseguiram detectar um objeto voador que não era da Terra. Eles não sabem de onde é. Que exato, ainda não está na ideia de ainda captar. Então, a doutrina espírita já dá isso. Agora você, por favor, fique com esse tema. Exato. Como é que essa evolução se processa? Então, veja bem, Gama, mas nós estamos, já nos avisaram que temos que fazer um segundo intervalo, tá certo? E vamos fazer um segundo intervalo, pessoal, e voltamos daqui a 1 minuto. Até já.
Alô, pessoal, voltando ao programa Enfoque Espírita em seu terceiro bloco. Estamos falando sobre os princípios básicos da doutrina e mediando também o conhecimento da mediunidade, que é uma coisa fantástica, porque nós vemos e devemos cultivar no nosso campo íntimo essa essência de legitimidade que é o espírito e a mediunidade. Por que é que Deus criou esse tipo de coisa? Para nos fornecer subsídios para que venhamos a evoluir. Não é só viver e fazer a caridade, tem outras coisas mais. Temos que evoluir através do ciência e moral. E da moral, claro. E a parte da moral é a mais difícil. E é a mais difícil. Aliás, atualmente, até para o conhecimento geral é difícil. Porque a situação está tão desastrosa com determinadas situações da nossa língua portuguesa, porque inventando coisas que não têm o menor sentido. Mas o importante é que Deus sempre está do nosso lado para nos ajudar. Olha, eu vou falar uma coisa temerária, mas verdadeira. Hoje o ser humano detém conhecimentos capazes de eliminar toda a vida no planeta Terra. Principalmente a vida dos encarnados. Os desencarnados não eliminaria jamais. Então, exatamente isso. É um conhecimento reduzido a uma determinada situação. Tá? Então, existem perturbações na encarnação, na desencarnação, na fase infantil, o nome do pai, os recursos do pai e da mãe. Tá? Tem crianças que passam fome, tem crianças que têm de tudo. Tem criança que tem noção da família, tem noção de trabalho, tem outros que não têm. Exato. Então é preciso que entendamos, o homem não domina tudo isso. Claro que mas não. Já domina muita coisa, que a lei material, Deus permite, que já tem alguns homens capazes de fazê-lo. Nada mais. Moral, pouca coisa se evolui nesse local. Então você vê países, eu não vou citar o maior país, mas tem países hoje em dia querendo dominar o mundo todo, principalmente esses maiores, os grandes, e que estão preocupados com o quê? Com eles mesmos, com a manutenção deles. Só que eles são espíritos, também estão encarnados, e quando eles desencarnar, vai reencarnar, desconhecer o restante, reencarnar ainda numa tribo primitiva, para poder adquirir ética e moral. Então, quando você vê uma guerra, você vê a preocupação com a ética. Exato. Não vê. Não vê. Aquilo vai você só vê só onde for maior a desgraça e a destruição. Não é a ética. Exato. E depois também utilizaram mal o livre-arbítrio, né? Sempre. Utilizando mal o livre-arbítrio, automaticamente você está errando duas vezes. Por saber que aquilo é errado, mas fez por conta própria. Você vai ter que resgatar duas vezes, gente. É difícil. Então, a melhor coisa é contribuirmos para a paz. E isso é importante, tá certo? E nós vemos exatamente como a mediunidade é importante. A mediunidade é inerente a todo ser humano. E ela não pode ser educada sem primeiro cuidar da educação moral dos filhos. E mais uma coisa, não pode ser comercializada. Jamais. Aliás, ouço um ditado dessa forma: o que de graças recebes, de graça dareis. Então, aquele pai que me comunica às vezes, eu estou com problema de filho, não sei o quê, que meu filho veio assim, eu não queria que ele viesse assim, mas assim ele veio. Eu digo sempre, olha, quando o filho vem com essa divergência
já moralizado, já começou a ser adulto, cuidado. Pense em você mesmo, porque o erro foi seu. A evangelização moral falhou. Exato, perfeito. E no que falhou, ele vai procurar coisas, às vezes até violentas, e aí implica em reencarnação para ele, como você falhou para você também. Ah, mas com certeza. E através disso tudo a gente vê como é bonito. Eu vou botar bonito. O carinho que Deus tem para conosco. Você vai lá em 1 Coríntios capítulo 12, você vai ver lá os dons espirituais. Como nós vamos acessar aqueles dons? Através da mediunidade. Lembrar que esses dons só podem vir através da evolução dos princípios éticos e morais. Não adianta. Você transformá-lo num cientista que tem acesso à bomba atômica, mas nunca ouviu falar de moral, não é problema dele, é problema de padres, ele etc. vai resgatar. Então, vai ver que ao desencarnar ele vai encontrar um buraco tamanho de grande para ficar lá mais uns 200 anos para dar mais Pelo um pouco. menos, né? Pelo menos. Pelo menos. Ou, inclusive, quando há chacinas e bênçãos, são levados diretamente para outros orbes, né? Sem dúvida nenhuma. Porque agora, lembrando, essas perguntas eu tenho de cor, porque a gente se acostuma, né? A pergunta 208, 385, 582, 892 de O Livro dos Espíritos, é o seguinte: criar os filhos, meus irmãos, é missão. É missão. Tem gente que acha que é prazer. Não, é missão. Se seu filho errou, lembre-se, você tem culpa nisso. Porque você não conseguiu cravá-lo. Pode não ter culpa total. Você tem administrado e ele não quis. Ele também tem esse direito. Mas claro. ele vai enfrentar essa circunstância cada vez mais grave. Perfeito. Então é tudo muito justo, muito correto. É missão. E cada um de nós recebe essa missão de quem? Pai. Se não fosse assim, como é que faz os bichos? Precisa de pai? Não. Aprendeu a andar e movimentar, vai embora. Não tem moral. A mãe, eles não mãe têm, do animal mas o ser humano deixa. que já raciocina precisa ter pai. Então, se meu filho é problema de cuidado quando você fala assim. Ele é problema, mas a falha foi moral, sua também. Você não conseguiu o sucesso para educá-lo perfeitamente. Mas aí, Gama, eu vejo, de uma certa forma, uma amenidade. Que amenidade é essa? Na pergunta 747 do Livro dos Espíritos, Deus nos avalia pela intenção. Essa culpa do pai ou do filho poderia ser diminuída em decorrência de que o pai gostaria, ensinou, mas o filho não quis aprender. Bom, por isso é que eu estou dizendo, o pai também pode ser. Sim. Só o pai analisar diante da própria consciência se ele se dedicou moralmente ou se ele empurrou uma religião lá para essa ou aquela outra religião quebrar o galho dele. Não é assim. Não, não é assim. A evolução ética e moral tem princípios básicos que as pessoas não gostam de seguir. Exato. Amar a Deus e respeitar o próximo, calma lá, não é bem assim. É bem assim, não é isso? E aí nós vemos que as pessoas se comunicam, se manifestam através de espíritos comunicantes, através da consciência, da semiconsciência e do inconsciente. Então, eu vejo que cada vez que uma pessoa recebe inconscientemente, é porque a espiritualidade quer o quê? Que ele não saiba do que está passando. A semiconsciência e a consciência, aí já são estágios mais avançados, porque já se moralizou o médium, então ele já pode também reter parte daquele ensinamento. Então ensinar o filho a ser bom, nunca prejudicar os outros, etc., é formação moral. Agora, ensinar o filho a ser técnico em eletricidade, a mais avançada, atômica, por exemplo, energia atômica, se você vai começar a
iniciar a criança com energia atômica, ele não vai aprender bulufa porque ele não está moralmente preparado. Então você começa a ensinar que Deus é amor, Deus é bom, mas não é para ser enganado, não. Exato. É para servir de base para nós, para mostrar que o universo, todo ele é seguro e não vai acabar amanhã, não. Tá? Perfeito. Pode soltar bomba atômica, que para nós é uma coisa gigantesca, porém para Deus é um incidente. Infelizmente, né? Então, entender que a formação moral, se o filho não é bom, você, minha irmã, meu irmão, você espalharam na formação moral. É isso. Então é fácil para aquele religioso que não casou criticar todo mundo. Porque eu sou bom, sim. Porque o seu pai te formou moralmente bom. Bom. Tá? Porque dificilmente pode acontecer de alguém que é perfeito, não tenha recebido nada do pai, nasceu assim, então é estágio dele. Ele já está no estágio avançado. Tá? Aí sim, nós tivemos na natureza pessoas que reencarnaram em países com pouco conhecimento, mas que tinham um conhecimento extraordinário. Nem precisa dizer, é só procurar os grandes da humanidade antigamente. Mas nunca deles tiveram uma noção tão perfeita quanto a doutrina espírita, porque essa veio dos próprios espíritos. Eles estão vendo. Perfeito. E eles podem traduzir para nós. Nós não podemos entender todos. Perfeito. Então, Gama, nós podemos dizer também que tem a questão lá do livro O Consolador, questão 383, que diz assim, ó, todos os homens têm o seu grau de mediunidade nas mais variadas posições evolutivas. O que quer dizer isso, gente? Cada um avança de acordo com as suas proposições já vindas do passado. Então, meu irmão e minha irmã, perceba o seguinte, se seu filho é problema, você é corresponsável. E provavelmente ele vai nascer junto a você de novo. Por quê? Porque você teve a chance de, naquela época de incultura dele, ensinar o amor. Mas tem mães, tem pais, que na educação usam palavrões, qualquer colégio presta, não sei o quê, não importa, porque isso aí depois ele não vai aproveitar mesmo, porque qualquer coisa que ele tiver mais evoluído, que ele possa ganhar a vida sozinho, aí já é tarde. Então, se você não aproveita isso na evolução, pode estar tranquilo que você vai ser corresponsável pelo erro dos seus filhos. Por quê? Sim. O juiz que julga, ele está lá dentro, ele tem determinados princípios, que ele segue também. Os princípios são bons? Não sei. Não sei como foi morado no Código Moral. Tem Código Moral no Brasil? Não tem. Não. Código Moral para o juiz seguir? Não tem, não. Tá? É isso mesmo, meritíssimo. Não tem Código Moral para vocês seguirem. Tem leis que vocês ouviram, aprenderam, para aprender de acordo. Mas a lei especificamente, falar moralidade, você vê que é difícil. Tá? Então, Gama, já estamos quase no final. Porque a doutrina espírita é encantadora, porque ela é tão racional, que se você ouve algumas vezes aí, você vai dizer, pô, eu não devia ter ouvido. Por quê? Porque agora eu estou convencido que eu estou errado. Eu tenho que realmente ser bom para meus filhos, educá-los, convencê-los de que eles têm que lutar para se transformar moralmente. A evolução da humanidade, que agora tem ameaça de nova guerra nuclear, ora, velho, que mira. Por quê? São evoluídos moralmente? Não é. Se iniciou a guerra lá, onde está agora, lá no Oriente, né? Então, começou a guerra, mas se vier, a gente vai também, morre, mas depois nasce de novo, não é assim? Então, pessoal, nós estamos no final do nosso programa, tá certo? Lembrando que o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados, às 7h30, às segundas-feiras, às 0h30, às quartas-feiras, às 6h30, às quintas-feiras, às 0h30. Oremos com confiança, pratiquemos a caridade, sejamos cada dia melhores e tenhamos a certeza de que as bênçãos do Pai já estão conosco, esperando-nos as solicitações para nos atender.
tenhamos paz. Vai lá, Gama, é o seu final. Meus irmãos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A essência não é minha. Não fui eu que criou essa frase, mas ela é importantíssima para a nossa evolução. Sem conhecimento, meu irmão, estudo, você não vai para frente. Você, quando nasce, não sabe ler, não sabe escrever. E pensa que é uma vida só. Então, o que passam para dentro de você e que moralmente não ligam para você, tem muita gente responsável. O primeiro responsável é papai e mamãe. Eles podem dizer isso, não, eu não quero isso, não importa. É lei. Você não consegue evitar que a Terra, em vez de andar para cá, andar para lá e vice-versa? Não, você não consegue. Também moralmente, ou você evoluir moralmente, você e seus seguidores, ou ficarão todos nesse estágio até nova misericórdia de Deus. Perfeito. Que Jesus os abençoe. TVC, a TV do Correio da Manhã.